porque o Senhor tem um recado ao nosso coração. Prepara os nossos corações agora, Espírito Santo. Prepara o terreno para receber a semente. Semente forte, semente sadia, semente abençoada, para germinar e produzir frutos na nossa vida. Abençoe e usa o teu céu para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom. Só o pessoal que está vivo, hein? Shalom. Glória a Deus. Todo mundo vivo, né? É uma honra novamente estar aqui, podendo servir os irmãos, servir o corpo de Cristo nessa região. E eu quero agradecer ao apóstolo Omar, à apóstola Oneida, por me honrar tanto nesse lugar, os pastores daqui, né? A gente recebe sempre um carinho dos irmãos. Hoje eu trouxe meu filho, está aqui comigo, o Jefter, é o mais novo. Fica de pé aí para o pessoal te ver, meu querido. É o meu caçulinha também. E me dá muita alegria. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Pode abrir já, botar aí. É aquela branquinha, né? Da boa. É isso aí. Tá boa. E antes, estávamos ali orando e conversando com a apóstola Oneida, e o Senhor nos direcionou a uma mensagem para essa noite. E eu fui falar com o pessoal do louvor, e o Senhor preparou esse momento para essa ministração, e eu senti a testificação do Senhor que era para tratarmos desse assunto. Então eu quero, antes de mais nada, orar para que algo seja estabelecido nessa noite. E nós queremos ativar tanto a documentação que está por sair, e também queremos ativar os recursos que virão para a construção dessa igreja, das crianças, dos intermediários e dos adolescentes. Amém? E eu quero que você levante e segure uma espada na sua mão. Porque uma das funções da igreja, a palavra eclesia, significa aqueles que se reúnem para dar decretos. Então diga-se comigo, como igreja, nós liberamos um decreto. Recursos, tesouros, venham, portas se abram, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Poder sentar. Isso tem um poder muito grande no reino espiritual, que é o poder da concordância. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu quero fazer a leitura de Romanos capítulo 8 na linguagem da Bíblia Mensagem. É uma Bíblia, uma tradução muito interessante. E eu quero ler para os irmãos, nessa versão, alguns trechos, porque nós vamos falar sobre identidade. E nós vamos falar sobre a identidade do justo. Como o inferno trabalha para distorcer e roubar a nossa identidade. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, depois que ele faz um compêndio, não é, do capítulo 2 até o capítulo 7, ele traça uma revelação poderosa, libertadora. E eu quero ler essa primeira parte na Bíblia Mensagem, e depois nós vamos dar continuidade à revelação da palavra do Senhor para essa noite. Veja como é diferente essa tradução, então não se assuste com essa tradução. Verso 1 diz assim:
Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho, Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como um paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito Santo está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus, descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão, entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Até aí. Está um pouco diferente, não está? Essa tradução é a tradução da Bíblia Mensagem. É como uma paráfrase, não é? Em cima de Romanos 8, mas quem estuda os textos originais, verá que tem uma conexão muito inteligente com os textos originais, essa expressão. Mas o que eu quero mostrar nessa noite é que o inimigo de nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, uma das forças mais poderosas que o inferno tem usado ao longo desses anos é fazer com que a pessoa fique focada nela mesma, fique focada nos seus próprios problemas. E isso é uma prisão, porque quando eu foco em mim e nos meus problemas, eu deixo de focar em Deus e no que Ele está fazendo. E o problema consegue me absorver, me paralisar, me enfraquecer e, acima de tudo, ele rouba a minha identidade. E sem identidade, eu não sei quem eu sou, oncotô e oncovô, não é? Oncotô, isso é o mineiro falando. A identidade, ela habilita você a acessar
as coisas no reino espiritual. Eu tenho 2 filhos que ficaram em Brasília, e teve um ano que eles quiseram ir numa festa gospel, era de hip hop, e eu falei para eles, para o mais velho e para o do meio, levem a identidade militar, porque eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, e os filhos de militar têm a identidade de militar na sequência do número do pai. Até hoje ele usa a tua identidade militar, ele é esperto. Mas os meus filhos esqueceram de levar a identidade militar. Levaram a identidade civil. E eles foram para a festa gospel e se vestiram de hip hop. Vocês já viram como é que é, né? Parece o quê? Né? E eles foram para o culto, receberam a bênção. Estão na parada de ônibus, quem passa? A polícia. Olharam para a cara, esses meninos não é crente. Deram um baculejo neles, ô apóstolo. Pegaram em tudo, apertaram, segura daqui, segura de lá e tal. Tomaram a coça. Chegaram em casa caladinho. Pai, bem que o senhor falou. Se a gente tivesse levado a identidade, não tinha acontecido nada disso. Eu falei, tá vendo? Qual foi o problema? Se eles falam, meu pai, aqui está a identidade. Eu sou filho de militar. Ele ia ver, tenente. Vamos aqui, vamos pegar o ônibus aqui, para o ônibus para eles aqui. Vocês estão entendendo o que a identidade faz? Quando o inferno vem contra mim, eu mostro a identidade de meu pai. A sequência do número, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu tenho aqui o número. Olha aqui, ó. Filho de fulano de tal. Quando o inferno vem contra você, você levanta, opa, ei, pode parar aí, inferno. Eu sei quem eu sou. Eu tenho um pai. Não é qualquer pai, não. Eu tenho o pai. E meu irmão mais velho, ele é só o leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores. Meu irmão, quando fala, quando é falado o nome do meu irmão, o céu, a terra e o inferno fica de joelho. E eu não fui só adotado com documento, ele deu o sangue dele no meu sangue. Comecei a ficar arrepiado. O problema é que a identidade precisa da impressão digital. Não é isso? A impressão digital. Quando o sangue de Jesus, quando você recebe Jesus como Salvador, acontecem coisas maravilhosas no reino espiritual. É porque a gente não consegue discernir isso. Por exemplo, se você teve a oportunidade de ir a algumas tribos indígenas, eu ministrei, acho que foi em 2013 ou 2014, lá em Comodoro, e tinha um pessoal lá, que era índio. E o que eles fazem? Eles pegam em você para saber se você é de verdade. Por quê? Porque eles veem tanta luz na sua vida que eles ficam assustados. É que a gente aqui não consegue ver a luz dos crentes. Mas é porque os índios ficaram tanto nas trevas, quando ele vê um filho da luz, ele se admira. Eles estão aceitando Jesus com a facilidade, só porque eles estão vendo a luz. Quando você diz, eu recebo Cristo como Salvador, eu confesso os meus pecados, e na confissão dos pecados você recebe o sangue de Jesus, depois você é batizado, você não sabe o que acontece, mas o reino espiritual sabe quem você é.
Quando o sangue de Jesus entra no nosso corpo, começa a acontecer alterações. É por isso que quando morre um cristão, nenhum bruxo pode triscar no corpo de um cristão, sabia? Ou vai ter anjo guardando o túmulo lá, daquele corpo, ou os demônios falam para o bruxo: olha, não toca naquele ali não, que aquele vai estragar o nosso trabalho. Eu já ministrei alguns bruxos, ex-bruxos, que diziam isso. Quando chegava no cemitério para fazer algum ritual, ó, não faz na sepultura desse aí não. Porque até o corpo sofre alteração, porque você não é mais desse mundo. Você é um ET. Não é? Se você nunca viu um ET, está aí do seu lado. Você deixou de ser desse mundo. É por isso que quando soar o toque da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, com os seus corpos glorificados. Nós seremos as únicas entidades do céu, junto com o nosso Salvador, que teremos corpos. Nós somos os únicos seres espirituais que temos autorização para habitar num corpo. E chegaremos lá no céu com o nosso corpo. Claro que essa barriga não vai existir mais. Não é, apóstolo? Ela não vai estar. Jesus vai fazer uma lipo em mim, bem filé. Vou ficar bonito. Vamos lá. O Senhor quer ativar em nós a identidade do justo. O que é o justo? Era alguém que estava condenado à morte, à forca, à destruição, e chegou alguém e falou: a partir de agora ele está justificado. Ele não vai morrer porque eu já morri por ele. O justo não é aquela pessoa que faz aquela cara de mané. Não. O justo é alguém que estava condenado à morte e ele foi justificado. Não tem mérito nenhum, ele simplesmente creu, que é o que está em Romanos. Ele simplesmente aceitou, confiou. Efésios 1:13 fala da identidade do justo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Sabe que selo é esse? Deixa eu te explicar que selo é esse. É hoje que talvez os mais novos não sabem, mas antigamente tinha um negócio chamado correio, que levava a carta na casa da gente. Quem sabe, quem lembra disso? Os mais novos não sabem, porque eles conhecem a internet, né? E-mail, WhatsApp, Messenger, Orkut. Mas antigamente tinha um negócio chamado carta, que as pessoas escreviam com a mão. O apóstolo lembra disso, né? O senhor é desse tempo? E o selo era uma marca, que foi pago um valor para essa carta chegar no local. Sabe o que está dizendo aqui? Nós recebemos um selo e nós vamos chegar no local. Já foi pago. Mas o selo é uma identidade, é como um crachá. E o selo real é inviolável. Então Paulo já está dizendo para uma igreja madura: olha, porque vocês creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. O grande problema que o inferno trabalha para distorcer a nossa identidade. Então nós temos muitos cristãos com a identidade distorcida. Temos alguns textos. O Salmo 32, verso 3 e 4 diz: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos
pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Tem gente que guarda as coisas. Eu fiquei feliz hoje com a igreja, os líderes vão fazer libertação, não é isso? Gente, isso é muito importante. A cada 3, 4 meses eu sou ministrado. O senhor é apóstolo? Pois é, mas eu preciso. Porque se você não tiver domínio próprio, você acaba tendo demônio próprio. Então, a cada 3 meses nós vamos para São Paulo, senta-se numa roda de profetas e vamos ver o que está acontecendo. Eu estou com uma tristeza assim, não sei porquê, vamos ver. Por que o líder precisa ser ministrado? 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes. Por quê? Porque tem coisas que nós esquecemos, que ficam fechadas. E enquanto eu estou calado, há uma mão pesando sobre mim. A gente não fica bonzinho da noite para o dia não, viu? O Evangelho, a salvação, ela é dinâmica. Dia após dia você está sendo tratado. E no reino espiritual é totalmente diferente. Para os líderes aqui, e eu sei que essa igreja quase toda aqui é de líderes. Eu estou vendo aqui só líderes aqui. Posso profetizar assim? Só líderes. Então deixa eu te falar uma coisa. Como que se dá a maturidade de um líder? O apóstolo Paulo começou, logo que ele foi ungido apóstolo, ele disse: olha, corintianos, lá para os corintianos, eu sou apóstolo que nem os outros, viu? Foi ou não foi? Estava meio chateado. Depois, tomou umas pancadas. Ele disse: olha, eu queria dizer para os irmãos que eu sou o menor dos apóstolos, tá? Passou mais um período, ele disse: olha, eu quero dizer para os irmãos que eu sou um dos pecadores. No final da sua vida, ele descobre, escrevendo a Timóteo, na sua última carta lá: eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais longe da luz eu estou, mais cego eu estou a respeito de mim mesmo. Quer ver? Eu sou a alma mais pura desse Brasil. Você sabe quem foi que falou isso, né? Um ser que tem 9 dedos. Ele disse que ele é a alma mais... Por que ele falou isso? Porque ele está longe da luz. E ele fala isso, não é porque... é que ele não se enxerga. Quanto mais próximo da luz nós vamos vendo a luz, mais nós vamos nos vendo e buscando misericórdia. Um detalhe para quem está próximo da luz é ser misericordioso com os outros. Você quer fazer um teste se você está se aproximando de Deus? Quer fazer um teste? O segredo para você saber que você está próximo de Deus é a capacidade de amar pessoas que antigamente você não tinha coragem de amar. Porque Deus é a fonte de amor. Quanto mais próximo dele eu vou chegando, mais amor eu vou exalando. Hoje foi tratado aqui sobre religiosidade. Na religião, as pessoas usam máscara, sabia? Por isso que Deus quer fazer desse ministério uma grande família. Na família ninguém usa máscara.
Você já viu algum pai chegando e dizendo: meus filhos, a paz do Senhor, papai chegou? Já viu? O pai chega, na casa todo mundo sabe, o chulé desse aqui é de fulano. Carlinhos chegou e tirou o tênis, falei. Na casa ninguém usa máscara, na família ninguém usa máscara. A religião é danada para botar máscara nos outros, não é isso? Que a pessoa precisa mostrar uma coisa. Só que a religião rouba a nossa identidade. O lugar que mais tem hipocrisia é na religião. E Jesus condenou isso. Então, Deus quer uma família onde tem os pais, tem os filhos e tem os irmãos. É assim que funciona a coisa. Os pais espirituais, os filhos espirituais e os irmãos espirituais. Amém? Um tratando o outro com respeito, com carinho, com honra. Então aqui, no Salmo 32, o salmista diz: enquanto eu fiquei calado, os meus ossos foram sendo consumidos. A minha estrutura, o DNA está sendo roubado. Por isso que é importante o tratamento, a ministração de libertação, o aconselhamento. Os líderes precisam disso, para depois transmitir para os outros. Isso é muito importante. Não percam essa oportunidade. Esse ministério está recebendo uma grande bênção, ter pessoas competentes para ministrá-los. Isso é muito importante. 1 João 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a arrogância da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 3 coisas. A cobiça da carne. Tudo que a carne produz, ela distorce a identidade. A cobiça dos olhos tem a ver com a alma. E a arrogância de espírito. Gente, a arrogância tem que ser tomada com muito cuidado. O pecado do orgulho é um dos piores pecados. Porque o pecado do orgulho está ligado ao nosso espírito. Enquanto os pecados sexuais contaminam o nosso corpo, os pecados dos olhos contaminam a alma. Mas o orgulho contamina o nosso espírito. E ficamos semelhantes a demônios quando temos um espírito orgulhoso. Viu o que eu disse sobre Paulo? Ele começa dizendo: eu sou o maior dos apóstolos. Depois vai diminuindo. É assim que Deus faz com a gente. Ele vai arrancando toda a estrutura de orgulho na nossa vida. Porque quanto menos o orgulho eu tiver em mim, mais semelhante a Jesus eu me torno. Mais parecido com a fotografia de Jesus eu fico. Eita, glória a Deus, aleluia! Não dorme não. Romanos 8:8, olha o que diz: e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como diz o Tiririca, eu preciso morrer. Não é? Tem coisas da nossa vida que precisam morrer. Está lá em Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, terrena. Então eu preciso fazer morrer. Como que eu mato isso? Confessando: Senhor,
eu estou sendo tentado nesse negócio aqui. E eu descobri que eu não tenho força para vencer isso. Então eu confio em ti e eu morro para esse negócio. Não tente vencer com a sua força. Eu li isso em Romanos. Confie no Senhor. Você vai notar que você vai receber um plus. E esse plus é uma energia do Espírito Santo. Você morre para aquilo. Você despreza aquilo. Vocês já viram pessoa que briga no Facebook? Fulaninha, você morreu para mim. E nunca mais fala com aquela pessoa, não é verdade? Valeu, meu irmãozão. Receba galardão de profeta. O que dá água para um profeta que está com sede, recebe galardão. Então, se você está na carne e quer agradar ao Senhor, não consegue. Porque a carne tem um cheiro que atrai demônios. O homem espiritual, ele produz um cheiro. Por exemplo, eu fiz agora um repelente que eu vou pescar. Eu fiz um repelente com álcool e cravo. Não é? Aí você deixa lá uns 10, 5, não sei quantos dias, depois joga óleo de amêndoa. Eu fiz o teste, nunca tinha usado. Aí tinha umas muriçoca lá no hotel, né? Que aqui até não tem muita muriçoca, não sei por que tinha lá no hotel. Peguei e passei onde a pessoa mandou passar aqui na mão, passei aqui e tal. Meu irmão, as muriçocas não vieram em cima de mim, elas saíram foi do quarto. Mas eu gostei do cheiro, mas o cheiro para as muriçocas não é bom não, porque elas não gostaram. O espiritual, ele tem um cheiro que os demônios não suportam. Na carne, é simples. Você botou a carne pendurada no varal, o que acontece com ela? E daqui a pouco está cheio de coisinha lá, né? Então, o espiritual, ele tem um cheiro que repele. Porque agradar a Deus é se aproximar de Deus. Olha a outra questão de identidade distorcida. Oséias 4. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu descobri aqui que aqui tem um discipulado forte, não é isso? Tem aula no discipulado. Por que precisa do discipulado? Para que a pessoa tenha conhecimento para guerrear, para se posicionar. O conhecimento, ele vai lhe dando autoridade para destruir as armadilhas e os enganos do inimigo. Por exemplo, aqui em Várzea Grande, tem algum bairro perigoso? Tem? Eu nem sabia disso, ó. Bom, mas tem um bairro assim que, se o policial andar lá sem revólver, o nego pega ele e bate nele? É. Muitas vezes nós temos um uniforme, mas estamos sem arma. Lá no Rio de Janeiro, o policial entrou armado com um fuzil e morreu. Não foi? Dependendo do lugar que você estiver, você tem que ter armas mais poderosas. Você tem que entrar lá com um tanque de guerra, não é? Aí quanto maior a sua arma, quanto maior o poder de destruição da sua arma, mais o inimigo teme você. E a sabedoria e o conhecimento é que destrói, é que intimida o inimigo. Não é só a unção, porque Sansão tinha unção, mas ele foi pego. E não foi pego por um grande exército, não. Foi pego por uma piriguete. E era uma paniquete. E ele caiu. Gente, você lê lá o negócio, rapaz, esse cara não está vendo que ele vai cair na armadilha? Mas ele não tinha sabedoria para lidar com aquele tipo de inimigo. Ele sabia matar 1000 homens,
mas ele não discernia os demônios sutis. E a sabedoria, ela revela as sutilezas dos demônios. Se eu tenho uma identidade distorcida, eu não consigo enxergar isso. Vamos ver a identidade de Davi. Como é que era a identidade de Davi? Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque a oração do apóstolo, dos ministros, do presbitério, é expandir nessa região, não é verdade? É crescer. Mas para crescermos, nós precisamos de identidade. Senão nós nos perdemos na jornada. Quantos já ficaram para trás, apóstolo? Muitos. Davi diz no Salmo 18: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Aonde que Davi estava? Escondido numa caverna, quando ele fez esse salmo, fugindo de Saul. E ele fugia a Saul não é porque ele tinha medo de Saul, é que ele não queria matar o ungido do Senhor. Porque Davi era caba macho, meu irmão. Matava gigante, não ia matar um caba de 1,70 m. Ele se escondia, mas ele estava ali dizendo: eu estou escondido do Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu estou sendo perseguido, mas eu já fui ungido. Eu sei aonde o Senhor vai me levar. A identidade sabe. Ela te dá o destino para onde você está indo. O Senhor é meu rochedo. Eu estou aqui, mas o Senhor é que é meu rochedo. Olha outro salmo de Davi, o Salmo 26. Ó Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Olha só. Gente, olha como é que a identidade de Davi era forte. Davi era chefe do melhor exército que já existiu no mundo. Não teve ninguém que teve o melhor exército que Davi. Ele tinha um rapaz chamado Josebe Bassebete. Esse rapaz matou 800 com a lança. Só para você ver como é que o menino que andava com Davi. Teve um outro que entrou numa cova de leão, matou os 2 leões à tapa. Soldado de Davi, entrou lá, peraí, esse leão não está tumultuando aqui. Isso era a turma que andava com Davi. Mas sabe o que ele dizia? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sabe qual é a identidade de Davi? Ele não confiava. Um dia ele deu uma oferta, apóstolo. Ele deu, está lá em 1 Crônicas, 99 toneladas de ouro. Vou para o culto, vou dar uma oferta hoje. 99 toneladas de ouro. Ele pagaria a dívida externa do Brasil. Não foi 99 quilos. Foi 99 mil quilos. De ouro. Sem falar a prata e o bronze. Vou dar uma oferta. Você viu como é que rei dá oferta? Eu quero te ensinar a ofertar como rei. O pastor Eliel hoje falou de uma oferta. Gideão, quando ofertou, ele ofertou a oferta do boi. A oferta de boi, só quem ofertava era rei. Está lá em Levítico. Aprenda a ter sabedoria. Não oferte como um servo. Aprenda a ofertar como rei. Eu amo o recinto da tua casa. Eu tenho prazer da adoração, aonde a tua glória se manifesta, porque a glória é a luz de Deus. Quando a luz de Deus se revela, ela revela quem eu sou. Aí a vaidade, o orgulho vai logo embora. Misericórdia, rapaz. E a glória de Deus faz com que eu nunca confie em mim mesmo. E conforme nós lemos em Romanos 8,
essa confusão vai saindo da minha vida. Olha a identidade de Davi, 27, Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu quero um negócio. A identidade é aquilo que define o meu ministério. Senhor, eu quero um negócio. Eu quero habitar na atmosfera. Olha, ele está falando do templo, mas o templo, o Mishkan, quem construiu foi Salomão. Não existia templo físico. Tinha uma tendinha branca lá no meio e a arca no período de Davi. Ele não está falando de nada natural aqui embaixo. Quando ele diz, uma coisa peço ao Senhor, eu quero habitar no Mishkan. Ele está falando de uma região espiritual. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, assentado nas regiões celestes. Para contemplar, a palavra contemplar, existem duas expressões hebraicas para a palavra profecia. Uma é o navi, ou nabi, que é você recebe do Senhor e libera para as pessoas. Mas existe uma outra expressão, que é essa aqui, contemplar, onde o Senhor mostra o desenho profético para mim, e eu não vou profetizar para pessoas, eu vou decretar contra os meus inimigos. Eu vou desfazer o que o inimigo fez contra mim. O que foi armado nesse dia, um acidente automobilístico, eu estou contemplando aqui. O Senhor me deu um plano, olha, foi armado isso para a sua vida. Então, de manhã cedo, eu já destruo o que foi armado contra a minha vida. É disso que está falando. Emitir decretos de destruição daquilo que foi armado contra a sua vida. Para inquirir do seu templo. Inquirir aqui, sabe o que quer dizer? Aprender na presença do Senhor. Olha a outra coisa que ele diz no Salmo 132. Não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu poderia ler um monte de coisa sobre Davi. Vamos ver aqui o apóstolo João, a identidade de João. João 13:13. Você nunca vai esquecer mais desse texto. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Ué, esse menino é meio abusado. Ele que escreveu a carta e disse: Jesus amava muito esse menino. Pais, vocês sabem que nós amamos os nossos filhos todos iguais, não é verdade? Mas por que algumas pessoas dizem que você ama mais um filho do que outro? É porque tem filho que gosta de ficar grudado no pai, na mãe, já viu? Ele tem prazer em estar junto. Então, ele recebe mais amor. João, ele queria ser amado. O que ele fazia? Ficava na fonte do amor. Ele não estava nem aí porque os outros iam falar, chamar ele, seja o que for. Ele queria estar com o ouvido dele colado no peito de Jesus. Ele queria algo mais. É tanto. Qual é o homem do Novo Testamento que tem as visões mais profundas? João. Você sabe que tentaram matar João? Não está na Bíblia, mas está na história da igreja. Botaram João, o Peter Wagner escreve isso, ele tem os documentos sobre isso. Pegaram João, o apóstolo João, ferveram uma bacia de bronze com azeite,
E colocaram João dentro da vasilha, meu irmão. Não aconteceu nada. Ele diz: olha, não estou sentindo nada. Fritaram quibe, coxinha, tudo lá com João, não acontecia nada. Hidratou a pele dele, preparou ele para a ilha de Pátimos. Levaram ele para morrer em Pátimos. Quando você tem uma identidade, eles podem fazer o que quiser com você. Botaram ele em Pátimos, lugar que só tem pedra. Não se preocupe, lá Jesus se revelará a você. Foi lá em Pátimos onde a maior revelação de Jesus se deu. Ele viu Jesus de uma forma que ele não conhecia, mas ele começou botando o ouvido no coração de Jesus. Que aprendamos a colocar os nossos ouvidos no coração de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vou ensinar um negócio aqui, mas quem é solteiro não faça isso agora, só quando casar. Quando o marido e a mulher estão lá no quarto conversando, se abraçando, chega um momento, você pode fazer esse teste, eu já fiz várias vezes. Quando termina os beijos e os abraços, você pode medir a batida do coração da sua esposa, viu, maridos? Que está igual à batida do seu coração. Sabia? Faça o teste em casa hoje. Aproveita, vamos fazer. Olha, dá essa desculpa, amor, nós precisamos fazer o teste que o apóstolo falou lá hoje, viu? Posso ouvir o glória a Deus dos irmãos? Você vai notar. Pode botar a mão aqui na jugularzinha dela aqui, vai lá ver. Daqui a pouco, se você tiver aquele aparelho que verifica a pressão, que eu uso lá em casa, é esse. Que é certinho. Está igualzinho. Entra no mesmo ritmo o coração, por causa do contato. O que João fez foi buscar intimidade com Jesus. E o batido do coração de Jesus alinhou o coração dele. Sabe por que tem gente debaixo de muita confusão? Porque está olhando só para si. Ouça o som do céu. Deixe de escutar o Brasil urgente do inferno. Escute as notícias do céu. Existem promessas gloriosas para a sua vida. Não perca tempo ouvindo desgraça. João tinha eu vou ler aqui alguns textos rapidinho. O João 19, 26, 22, o 21, 7, o 21, 20, todos diz: o discípulo a quem Jesus amava. A quem Jesus amava, disse Pedro. Até Pedro dizia isso. A quem Jesus amava. João, ele estava consciente de que Jesus o amava. Sabe, meus irmãos, eu passo por algumas lutas. E esses tempos eu estava fazendo uma pauta de intercessão pelo Brasil. Uma pauta muito pesada, de muita renúncia, muito pecado. A pauta demora 2 horas para fazer, só de arrependimento. E eu senti um peso ruim, uma coisa ruim atrás de mim. Eu falei: rapaz, não vou brigar com esse demônio aqui não. Eu falei: Senhor, amado da minha alma, eu quero ficar no teu colo de amor. Só falei isso. Eu não senti que estava no colo, nem nada. Só comecei a rir. E a sala ficou totalmente perfumada e tranquila. Eu não guerriei com o demônio, não mandei ele embora. Simplesmente eu falei: eu quero ficar nos teus braços de amor. Pela fé,
Eu recebi isso. Você não precisa querer forçar a coisa. Basta crer. Amém? Próximo. A identidade de Jesus. Eu vou passar rápido que tem muita coisa. Mas diz o seguinte: homem de dores, Isaías 53. Cabeça da igreja, Efésios 5, 23. Mestre, Mateus 8, 19. Rocha, 1 Coríntios 10, 4. Testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3, 14. Rosa de Saron, Cantares 2, 1. Alfa e ômega, Apocalipse 22, 13. Videira verdadeira, João 15, 1. Messias, Daniel 9, 25. Marcos 8, 29. Santo, Marcos 1, 24. Mediador, 1 Timóteo 2, 5. Amado, Efésios 1, 6. O tronco, Isaías 11, 1. O bom pastor, João 10, 11. Luz do mundo, João 8, 12. Salvador, João 4, 42. Servo, Mateus 12, 18. Noivo, Mateus 9, 15. Autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12. O Todo-Poderoso, Apocalipse 1, 8. Espera aí. Ele era o servo e agora ele é o Todo-Poderoso? Deixa eu te explicar uma coisa. Contra as trevas, meu irmão e minha irmã, você tem que usar a sua autoridade de filho. Mas em relação aos seus irmãos, você tem que ser servo. Eu sirvo uma igreja, apóstolo, de crianças, adolescentes, uma igreja pequena, e agora chegando adultos. E me perguntaram: rapaz, por que você não mexe agora para expandir e vai para uma região? Você é um apóstolo. Falei: querido, quanto mais eu desço para servir, mais autoridade no reino espiritual eu tenho. Por que Deus tem dado uma autoridade para o apóstolo Volmar, para a apóstola Oneida? Porque eles servem. 40 anos servindo. 40 e tantos anos. Eu era criança nessa época. Não é? Serviço é algo que lhe dá autoridade. E Jesus disse: você quer ser o maior? Seja o que sirva. E a palavra servir é diaconoi, servir a partir do pó. Mandar nos outros é fácil, gente. É fácil. E tem gente que gosta. Eu prefiro ter a autoridade lá no alto. Mandar o demônio sair, ele tem que sair. Mandar a enfermidade sair, ela tem que sair. Isso é que eu quero. Mandar em gente, não é fácil demais. Agora, servir é algo poderosíssimo. Aprenda a servir. As menininhas já podem chegar: mamãe, a partir de hoje quem lava a louça aqui em casa sou eu. Os meninos falam: mãe, quem varre casa e arruma quarto aqui agora a partir de agosto sou eu. Quem vai capinar, pintar a parede, arrumar tomada é comigo. Você está vendo que o glória a Deus está baixo? Jesus, o modelo da nossa identidade. João 14, 31. Mas, assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Ou seja, como é que ele mostrava para o mundo que ele amava o Pai? Não era dizendo: Pai, eu te amo. Não. Sabe como é que você diz que você ama a Deus? Não é dizendo: eu te amo, meu Deus. Eu te amo, meu Deus. Não. É quando você obedece a palavra dele.
Aí você está dizendo que você está amando ele. Amar de boca, meu irmão, é fácil. Isso não quer dizer nada. É igual homem falso. É difícil, mas tem homem falso. Que ele só está interessado numa coisa da menina. E ele, olha, eu te amo demais. Nossa, Deus. Quando eu fico perto de você, eu arrepio todinho. Depois que ele quer o negocinho, conquistou o negocinho, tchau. Aí sobra para a pastora Leila fazer cura interior. O homem que ama, ele zela, ele cuida, ele respeita. Se o cara, minha irmã, está te respeitando no namoro, pode ter certeza que no casamento ele te respeitará com outras. Se ele não cair na tentação com você, ele não cai na tentação com as outras. Tem que ser inteligente. Ah, mas para mim o cara tem que ter pegada. É? Vai. Olha o que Jesus disse. E esse é o modelo da identidade que nós precisamos ter. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: comer é uma coisa boa. Quem acha que comer é coisa boa? Não, tem umas pessoas que não acharam que é boa, não, né? Não, eu estou falando uma rabada daquela, entendeu? Chega a boca, ficou cheia d'água agora aqui. Uma rabada bem esquematizada, entendeu? Uma coisa boa. Jesus está falando, olha, o meu prazer é fazer a vontade do Senhor. O diabo chega para Jesus: não aceite tentação. Lucas 4, de 3 a 4. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deixa eu te explicar uma coisa. O inimigo vai usar desafios. Não, você é crente, você é filho de Deus, você pode fazer isso. E não tem nada na Bíblia que proíba transformar pedra em pão. O problema é quando você obedece o inimigo. Esse é o problema. Porque se você obedecê-lo numa coisa simples, lá na frente você vai obedecê-lo numa coisa perversa. Se tu és o filho, eu não preciso provar para você que eu sou filho de Deus, não. Eu sei que eu sou. Eliel, você não é filho do Volmar. Eu posso falar o tanto que eu quiser isso no ouvido dele. Prova que você é filho do Volmar. Não precisa. Ele sabe. Você não precisa provar para ninguém. Eu lembro quando eu estava no quartel e os meus amigos me chamavam para ir para aquela casa da luz vermelha. E eu falava, não vou. E me chamaram de vários nomes. Mas eu não precisei provar para eles que eu era homem. Não, eu sabia que eu era homem. Você estava lá naquele jantar, no almoço dos militares, da nossa turma. Um amigo meu foi conversar com os meus filhos, o major. Chegou, o seu pai, na escola de recruta, deu exemplo para a gente. Hoje eles são crentes. Ele sempre falava do evangelho, e ele estava dando testemunho para os meus filhos. Ele não se contaminou. Todos nós íamos lá para o bagaço, ele ficava. Ele não ia. Eu não precisei provar para ninguém que eu sou homem. Ah, você não é homem não. Só é homem se for com a gente. Não, eu sei que eu sou, meu irmão. Isso é identidade. Eu sei que eu sou.
Eu não preciso provar nada para ninguém, não. O diabo vai usar pessoas para que você tente provar alguma coisa. Não prove nada para ninguém. Diga: eu sou filho. Eu sou filho. Eu quero que você, nós estamos terminando, nós vamos fazer uma declaração. Mas antes, eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo joga um monte de coisas, conforme nós lemos lá em Romanos. Você tem essa Bíblia mensagem? Não, né? Eu posso depois copiar e mando para você dar. O pessoal lê Romanos 8 nessa linguagem, porque essa confusão mental, a pessoa ficando somente olhando para si mesma, ela vai ficando paralisada e ela não consegue desenvolver. Um dos aspectos da libertação é fazer com que a pessoa não olhe mais para as suas feridas. Quer ver? Eu estou com uma marca bem aqui no braço. Uma lixadeira cortou meu braço. Vocês acreditam que eu nem chorei? Peguei um band-aid, botei aqui e continuei fazendo o trabalho. O maduro, ele não olha para a sua ferida. Uma criancinha corta o dedo, papai. Não é verdade? O infantil, ele fica o tempo todo lembrando da ferida. O maduro não, ele se feriu. Bota o band-aid aqui. Eu tinha que fazer um negócio. Eu estava fazendo um instrumento profético para entregar para um mestre da palavra. Era um ato profético. Eu me cortei por imprudência, porque desobedeci um requisito do Código de Segurança, de trabalho de segurança. Então me machuquei. Mas eu não parei. O que tem a identidade definida, ele se fere, ele continua, meu irmão. É isso que o apóstolo está falando em Romanos 8. Ele não fica focado no problema, ele não fica focado nas suas feridas, ele está focado no Senhor. Vamos lá, vamos ficar em pé, vamos fazer uma declaração. É uma declaração de coração. Enquanto eles se preparam, eu vou repetir Romanos 8. Você tem, não tem? Então você passa para ele depois, para distribuir, para imprimir, mandar por e-mail, o WhatsApp da igreja, para a igreja passar um período meditando nesse texto, amém? Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido e os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura. Diga: eu saio dessa nuvem escura. Eu saio do ambiente da depressão. Existe um poder atuando em mim. O Espírito da vida de Cristo, como um forte vento, limpa totalmente o ar, me tirando da mão da tirania brutal, do pecado e da morte. Em seu Filho Jesus, o meu Pai assumiu pessoalmente a condição humana e entrou na confusão da humanidade. Coloque a mão na cabeça e diga: Senhor Jesus, toda confusão que está na minha mente, que distorceu a minha identidade, seja agora cancelada. Abra sua mão e diga assim: eu quero a vontade de Deus. Eu penso a palavra de Deus. Eu vivo os padrões de Deus. Por isso não amarei o mundo, nem o que há no mundo. Amo o meu Senhor
de todo o meu coração, de toda a minha alma, todo o meu entendimento. Amo o meu próximo como a mim mesmo. O amor eterno começa a entrar no meu corpo, fazendo com que meu corpo, minha alma e meu espírito sejam fortalecidos agora.